Um fato pouco conhecido. Por que os Jaegers de Círculo de Fogo precisam ser pilotados por 2 pessoas? O que aconteceria se uma pessoa tentasse pilotá-lo à força? Para entender por que é necessário haver 2 pessoas pilotando, primeiro precisamos entender o princípio de controle dos Jaegers. Diferentemente dos seres mecânicos com consciência própria de Transformers, e também diferente do clássico modo de pilotagem individual de Gundam ou EVA, os pilotos dos Jaegers não controlam o robô usando alavancas e pedais como se estivessem operando uma escavadeira, mas controlam cada articulação e cada soco do Jaeger por meio de uma interface de sincronização neural. Em termos simples, o sistema operacional do Jaeger está diretamente conectado ao córtex cerebral do piloto, fazendo com que a estrutura de aço do Jaeger se torne uma extensão do corpo do piloto. Os sensores espalhados pelo corpo da máquina transmitem em tempo real para o cérebro do piloto os impactos e as resistências que ela recebe. Essa é a origem do problema desta edição. A replicação neural. Podemos imaginar o cérebro humano como um computador. Quando o Jaeger avança pelas ondas do mar, cada tonelada de água do mar que atinge a máquina transforma a resistência em sinais elétricos que invadem freneticamente os neurônios do piloto. Se uma pessoa pilotasse sozinha, esse enorme fluxo de informações sobrecarregaria instantaneamente o cérebro humano. Um único cérebro, diante de uma máquina tão gigantesca, não apenas seria incapaz de realizar um controle preciso, como também faria com que os movimentos ficassem extremamente lentos, tornando-se um alvo fácil para os monstros. O mais fatal é que a corrente elétrica e o feedback neural de alta intensidade queimariam diretamente os nervos cerebrais do piloto. Por isso, a Força de Defesa do Círculo de Fogo desenvolveu a tecnologia de deriva, conectando de forma cruzada o hemisfério direito do cérebro de um piloto ao hemisfério esquerdo do outro. Uma pessoa fica responsável pelo lado esquerdo do corpo do Jaeger e pelos movimentos básicos, enquanto a outra fica responsável pelo lado direito do corpo e pelo sistema de armas. Os 2 pilotos dividem juntos aquela carga neural capaz de levar uma pessoa ao colapso. Então, o que aconteceria se alguém pilotasse um Jaeger sozinho à força? O filme não deixa o perigo da pilotagem individual apenas como uma informação dita pelos personagens, mas mostra ao público as terríveis consequências dessa operação forçada por meio de 2 batalhas extremamente trágicas. A primeira foi a Batalha de Tóquio, em 2016. Stacker e seu parceiro pilotavam o Tango Wolf para enfrentar o Kaiju Onibaba. Assim que a batalha começou, devido à péssima proteção contra a radiação nuclear dentro do Jaeger de primeira geração Tango Wolf, somada às violentas vibrações causadas pelos ataques do monstro, o parceiro Tamsin começou a convulsionar dentro da cabine e entrou em coma profundo. Diante do monstro que avançava agressivamente, Stacker tomou uma decisão quase suicida. Desconectou seu parceiro inconsciente e começou a operar sozinho à força. Durante os 15 minutos de controle individual, Stacker conseguiu controlar o Tango Wolf e usar o canhão de plasma nas costas para matar o Onibaba, mas também pagou um preço extremamente alto. A consequência desse uso forçado e sobrecarregado do cérebro foi uma grave lesão neurológica permanente, destruindo diretamente seu sistema imunológico neural. Além disso, por ter sido exposto à radiação do reator nuclear do Jaeger de primeira geração, ele desenvolveu uma grave doença que o fazia vomitar e teve câncer. Nos 10 anos seguintes, ele não apenas nunca mais se conectou a nenhum Jaeger, como também precisou depender de medicamentos por um longo período para se manter vivo. A segunda foi a Batalha Naval do Alasca, em 2020. Embora a tecnologia do Jaeger de terceira geração, o Gipsy Danger, já estivesse relativamente madura, ela ainda não conseguia isentar os pilotos dos traumas psicológicos causados pela pilotagem individual. Naquele ano, Halleck e outros pilotos de Jaeger interceptaram o Kaiju de categoria 3 Knifehead nas águas do Alasca. Como os 2 estavam confiantes demais, a cabine de pilotagem na cabeça do Jaeger foi diretamente perfurada pela cabeça afiada do monstro, e o irmão foi arrancado vivo de dentro da cabine pelo monstro, enquanto ainda estava conectado em deriva com Raleigh. Como os cérebros dos 2 estavam em um estado de fusão profunda, todo o desespero e sofrimento de todo o processo de morte foram projetados diretamente para o cérebro de Raleigh, através da ponte neural. Depois de perder seu parceiro e com o Jaeger gravemente danificado,
Raleigh assumiu à força o controle de todo o Gypsy Danger. Há um detalhe no filme. Quando Raleigh opera o Jaeger sozinho, seu olhar está em um estado de quase loucura. Com uma fúria intensa e uma força surpreendente, ele carregou o canhão de plasma com uma só mão e depois destruiu o crânio do Knifehead. Mas depois de matar o monstro, o verdadeiro inferno estava apenas começando. Raleigh arrastou sozinho o Jaeger destruído, de milhares de toneladas, avançando com dificuldade pelas ondas durante uma tempestade de neve. Quando o Jaeger finalmente caiu na costa de Anchorage, Raleigh saiu rastejando da cabine já completamente desorientado. Embora não tenha desenvolvido uma doença terminal como Stacker, seu mundo mental havia se transformado completamente em um vazio. A enorme sobrecarga neural causada pela pilotagem individual, somada ao trauma de vivenciar cada morte pessoalmente através dos próprios olhos e cérebro, fez com que ele desenvolvesse um transtorno de estresse pós-traumático extremamente grave. Nos 2 anos e meio seguintes, ele fugiu completamente da realidade, preferindo construir a inútil muralha da vida a tocar novamente em qualquer coisa relacionada aos Jaegers. Muitos fãs, cheios de ideias depois de assistir ao filme, inevitavelmente ficam com uma dúvida. Se pilotar sozinho é tão perigoso, e em 2016 a tecnologia já era capaz de construir Jaegers de 100 metros, por que não equipar os Jaegers com IA ou permitir que os pilotos os controlassem remotamente, sem fio, a partir de uma base segura? O filme apresenta, por meio do desenvolvimento da história, uma explicação lógica bastante realista. Na Batalha de Hong Kong, os Kaijus de categoria 4, Scanner e Haiju, surgiram ao mesmo tempo. Nas costas de Haiju havia um enorme órgão bioelétrico capaz de liberar um poderoso pulso eletromagnético. Quando sua descarga explodiu sobre a superfície do mar, o mais avançado Jaeger de nova energia de 5ª geração do mundo na época, o australiano Striker Eureka, ficou instantaneamente paralisado e todos os equipamentos eletrônicos e comunicações remotas foram completamente interrompidos. Se os Jaegers utilizassem controle remoto ou dependessem fortemente de IA digital, diante de monstros equipados com armas de pulso eletromagnético, a humanidade ficaria completamente sem capacidade de reagir. Justamente porque o Gypsy Danger utiliza a antiga tecnologia de 3ª geração, movida a energia nuclear e baseada em circuitos analógicos puramente mecânicos, ele consegue enfrentar Haiju diretamente sem medo. E essa estrutura puramente mecânica precisa dos pilotos humanos dentro da cabine, conectados fisicamente por meio do corpo e do sistema nervoso, para funcionar plenamente. Em Círculo de Fogo 2, a Shaw Industries desenvolveu Jaegers não tripulados. Esses Jaegers aparentemente resolveram os problemas de mortes de pilotos e de sobrecarga neural, contando com inteligência artificial e monitoramento remoto pela rede. Mas a história rapidamente deu uma lição à humanidade. A rede desses Jaegers não tripulados foi infectada por tecido biológico dos Kaijus implantado por Newton. Como não havia um piloto humano dentro da cabine para realizar o confronto neural e manter sua consciência, o controle dos Jaegers foi completamente corrompido pelas células dos monstros em questão de segundos. Os Jaegers não tripulados rapidamente se transformaram em Kaijus mecânicos e, por sua vez, lançaram um ataque devastador contra a base humana. É fácil imaginar que, se os Jaegers fossem controlados remotamente ou por IA, uma vez que fossem invadidos por hackers ou pelos Kaijus, isso representaria um golpe devastador para a humanidade.